Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu tive um pequeno contratempo, nada de excepcional, e acabei não fazendo live, né? Hoje nós estamos aí na correria, na atividade. Já trabalhei muito, já produzi algumas coisas interessantes e estamos aí fazendo mais uma colocação. É mais uma ação aí, planejando alguma coisa, trazendo informações, né? Hoje, dia 11 de fevereiro, é Dia Mundial do Doente. É também dia que nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes. Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Estou acabando de chegar aqui na correria, nem parei direito, entendeu? Né? Estou na correria só, né? Fazendo tudo um pouco, né? E vou fazer a reflexão de hoje. Estou aqui vendo se entra o site da CNBB. Eu acho que a reflexão de hoje não é uma novidade, porque a leitura não é uma novidade. Mas eu quero trazer um aspecto que eu acho que é importante, que a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu acho que nós temos que ter o hábito de ler a palavra de Deus e refletir sobre ela, né? Infelizmente, nem todo mundo faz isso. E aí, não raro, fica o pessoal, como é que eu vou dizer? Repetindo as coisas como se elas fossem verdades, né? E às vezes até de uma forma que eu diria infantil, mas a gente vai chegar lá, né? Tem um pessoal que está começando uma discussão também infantil. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. O cristão pode pular carnaval, não pode pular carnaval. Bom, pessoal, vamos lá. Isso não é conversa de igreja, isso não é uma questão de igreja, isso não é uma questão de fé, tá? A religião católica, não vou falar das outras, não diz nada sobre pular ou não pular carnaval. Bernardo, o santo fulano, o santo cicrano, ninguém é obrigado a seguir santos, a não ser que sejam da sagrada tradição, né? E os santos da sagrada tradição não falaram nada sobre carnaval. Eles falaram sobre o que era essencial da fé. O santo fulano, o santo cicrano, é revelação particular, é a opinião das pessoas. Então, né, eu posso dizer como um católico pula um carnaval, como uma católica pula um carnaval, tá? Isso tem muito mais a ver com o respeito à dignidade das pessoas, com atenção e cuidado com a dignidade, a proteção da vida, do que com esse monte de besteirinha que o pessoal fica
falando por aí. Tá? Então, não vamos cair nessas fofoquinhas sem sentido. Tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Luciana entrou. Boa noite, Luciana. Paz e bem. Bom, essa passagem é soberbamente conhecida. E muitos querem reduzir essa questão a uma questão pouco importante. Né? É mais ou menos a minha observação sobre o carnaval. Né? Em vez de ficar discutindo se a gente vai ou não vai pular o carnaval, a gente tem que discutir se a gente respeita a dignidade humana ou não. Não faz sentido você dizer: eu não vou pular carnaval, e ficar passando pano para pedófilo. Ou dizer: eu não vou pular carnaval, e continuar achando razoável abusar de pessoas ou fazer fake nude de outras pessoas. Não adianta isso. É a mesma coisa aqui. As pessoas querem reduzir essa passagem a uma discussão sobre a pureza alimentar ou não. Está vendo? Jesus disse que não tem problema, que o alimento... Observe, o que Jesus fala é mais profundo que isso. Bom dia, Nayara, paz e bem. O que Jesus nos ensina é muito maior do que apenas o alimento. É interessante porque em algumas horas ele fala claramente sobre o alimento. Né? Bom dia, querido, paz e bem. Que bom, Nayara, paz e bem para você também. Sabe, ele, em alguns momentos, fala sobre alimentos. Marcos, evangelista, ou algum dos seus discípulos, fala sobre alimento, mas ele fala também sobre o coração das pessoas. Ô Nazir, boa noite, paz e bem. E sabe, eu acho que é muito importante a gente pensar isso. A pureza não está no exterior, a pureza não está no externo. Você não se torna impuro por causa de algo que vem do seu
exterior. Sabe, de vez em quando a gente vê essa discussão. E é muito gozado porque essa discussão, ela é uma discussão relativa ao gênero. Então, se uma moça, agora no carnaval, resolver sair no bloco de biquíni, vai ter um monte de gente reclamando que ela está com as nádegas de fora. Mas se algum rapaz resolver sair sem camisa, oi Gracinha, boa noite, paz e bem, ninguém vai dar nenhuma bola. Ou seja, existe um duplo padrão onde você acha mais adequado reprimir uma mulher do que reprimir um homem. E sempre sobre aspectos sexuais. Se tiver um homem apalpando uma moça, é bem capaz de todo mundo achar tolerável. Mas a mulher andar de biquíni no bloco, vão reclamar. Entendem? Por quê? Porque você está desviando a atenção. O que Jesus deixa muito claro é que o que torna você impuro não é aquilo que está externo a você. Você se vestir de bruxa, de vampiro, de lobisomem no carnaval ou no Halloween não vai te tornar impuro, não vai abrir a porta para o demônio ou levar você a pecar. Isso é palhaçada, pessoal. Deus me livre e me guarde. De onde está vindo essa coisa? Isso é uma visão infantil da fé. Sinceramente, você acha que a pessoa se vestir de bruxa, de vampiro, corrompe a alma dela? Claro que não. Se assim fosse, era uma maravilha. Né? A coisa mais fácil do mundo era resolver os problemas da humanidade. Era só pôr fantasias de pessoas maravilhosas, né? Pôr o pessoal fantasiado de Martin Luther King, fantasiado de Gandhi, fantasiado de Jesus, e o mundo ia ficar perfeito. Né? A Bernardo, não. Me diz, você acha realmente isso? É porque, na verdade, não me interessa. A corrupção, a podridão, a impureza não está no externo. Né? Eu posso olhar para uma coisa e isso não vai corromper a minha alma. Eu posso até desejar um bem, né? Eu posso até olhar e falar assim, poxa, eu queria ter tal coisa, né? Eu poderia pensar assim. E ao pensar assim, eu diria, bem, se eu quero ter tal coisa, eu olho, vejo fulano que tem tal coisa e falo, poxa, fulano tem tal coisa bonita, sei lá, vamos pensar uma coisa assim, deixa eu pensar aqui, vamos supor que eu toque violão. Eu sempre tenho que pedir um violão emprestado porque meu violão é muito ruim. Aí eu vejo alguém com violão muito bom, eu vou virar e dizer, poxa, eu queria ter um violão assim. Até aí, não há nada demais. Bernardo, mas a pessoa pode ter inveja, pode ter ganância, pode querer pegar aquele violão para ele. Então, mas também, isso não foi externo a ele. O desejo corrupto de roubar o violão, de se apossar do que não é seu, não veio porque o violão está ali. Veio porque o seu coração já está corrompido. Porque o seu coração já está
maculado pela ganância, já está maculado por um desejo de posse sem sentido. Aliás, se você realmente é um bom cristão, você sabe que a posse não é essencial. A propriedade privada não é um bem absoluto. Que o desejo de ser é superior ao desejo de ter. Fica quieto, o Guia Inquisidor já está me chamando de herege. Mal sabe ele que isso está na Solicitudo Reis Socialis, que foi escrito pelo Papa João Paulo II. Literalmente essa frase. Né? O problema é que nós começamos a ceder às tentações do mundo. Não o mundo, o lugar geográfico, mas o mundo, aquele local que, aquele grupo de pessoas, o grupo de pensamentos que se opõe ao plano de salvação. É interessante, né? E aí, é a mesma coisa que de vez em quando eu ouço de algumas pessoas. Bernardo, eu já vi não sei quantas... agora que eu vi, Nazinho. Boa noite, paz e bem para você também. E eu já vi não sei quantas lives suas, você não fala de inferno, nem fala de pecado. Claro, não falo mesmo. Porque em outro evangelho Jesus fala: a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração não está cheio nem de inferno, nem de pecado. Essa é a diferença. Notam o detalhe? E aí, sabe, cada vez mais eu fico pensando se a gente não tem que rever a nossa visão, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Talvez, em vez da gente ficar se preocupando com possíveis fontes de impureza externa, possíveis fontes de impureza em outras pessoas, a gente não deveria olhar para o nosso próprio umbigo e ver as fontes de impureza nos nossos próprios corações. Para nós católicos, logo depois do carnaval começa a quaresma. Eu fico pensando, está numa boa hora, né? Está numa boa hora de se fazer um exame de consciência, repensar a sua vida, né? Repensar o que tem no seu coração e mudar. Sabe, olhar para o que tem pela frente e dizer assim, sabe, entre essas coisas todas, a gente tem que tomar cuidado com o que está no coração da gente. O mal, ele está no nosso coração. A gente tem que olhar e falar assim, isso aqui não está certo e vou mudar. Por exemplo, tem pessoas que querem se aproveitar das outras. Então elas manipulam as pessoas. Tem pessoas que querem tirar vantagem das outras. Então elas tiram vantagem. Tem pessoas que querem abusar das outras. Então elas abusam. Tem pessoas que querem matar as outras. E quase sempre por motivos absolutamente fúteis e por si só. Isso já seria um absurdo. Mas elas vão lá e matam por esses motivos fúteis. Inclusive, a gente tem que dizer claramente que nós estamos com um problema no nosso país, porque é um grupo de pessoas que se acham no direito de matar as mulheres porque elas são mulheres. Nada disso é externo. Nada disso veio por causa de um símbolo, de uma roupa, de uma coisa. Eu falo para vocês. Eu tenho um monte de gente que eu já bloqueei, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, no que for. Por quê? Porque eles falam absurdo.
Eles não falam, às vezes, nem crimes. Mas o que eles falam é tão absurdo que eu bloqueio para não quero mais ficar perto deles. Não é, Bernardo, mas qual é o problema? O problema é que nós vivemos numa sociedade machista. Essa sociedade é racista, xenófoba, tem ódio do estrangeiro. Essa sociedade, ela é aporofóbica, ela tem ódio do pobre. Essa sociedade ela é LGBT-fóbica, ela tem ódio da comunidade LGBT. E isso vai entrar no seu coração. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o mal já está no nosso coração. E aí a gente tem que escolher se a gente vai nutrir o mal ou vai nutrir o bem. É mais ou menos a parábola do semeador. Eu fujo mesmo, o máximo que eu puder, de tudo que não é palavra de Deus, de tudo que não é ensinamento da igreja, de tudo que não é proteção da vida, de tudo que não é promoção da dignidade humana. Por quê? Porque eu preciso nutrir o meu coração de coisas boas. Eu preciso encher o meu coração de bons sentimentos, da busca pela verdade, do comprometimento com a vida, do compromisso com as pessoas e cuidar das pessoas. É preciso cada vez mais buscar algo que seja a favor das coisas boas. Encham o coração de vocês de coisas boas. Se vocês fizerem isso, não haverá espaço para impureza. Bernardo, mas já tem impureza no meu coração. Provavelmente no meu também já tem. É por isso que a gente tem que encher o coração de coisa boa. Em vez de ficar remoendo, discutindo besteirinha, busquem coisas boas. Vão ler o texto base da campanha da fraternidade. Vão ler a Dilexité. Vão ler uma coluna de coisas interessantes. Por exemplo, dá um pulo lá no blog eclesialidades.org, né? Vai ver lá, tem um monte de texto bom, um monte de YouTube bom, tem um monte de coisa boa. Vai lá. Nutre o seu coração de coisas boas. Vai ler um bom livro, né? Guerra e Paz, Romeu e Julieta, 20.000 Léguas Submarinas, O Conde de Monte Cristo, O Escaravelho do Diabo. Eu li quando era garoto. Tem nada a ver com o diabo, mas é interessante. Você não quer ler uma coisa assim, quer ler uma coisa mais... Vai ler Crítica da Razão Pura, de Nietzsche. É pesado, mas é interessante. Sabe, nutra o seu coração de coisas boas. Né? Porque uma vez você fazendo isso, não dá espaço para haver impureza na sua vida. Porque não haverá impureza no seu coração. E se o coração está puro, nada externo irá lhe perturbar. E aí você vai ver que essas besteirinhas que ficam discutindo, se pode ou não pode ver filme de terror, se pode ou não pode pular carnaval, se pode ou não pode celebrar Halloween, e não sei o que, a roupa que a pessoa vai na igreja, isso tudo vai virar besteira. Porque o mal não está no que vem de fora, e sim no que está dentro de vocês. Amém? Que horas são? Hoje eu falei pouquinho, falta 7:55. Né? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, quinta-feira, tem live de novo. Tá? Sexta-feira, provavelmente não tem live. Sábado tem. Domingo não costuma ter. Segunda vai ter. Terça vai ter. Quarta, vai ser quarta-feira de cinzas. Eu tentarei fazer live. Tá? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se vê.
Antes de terminar, eu peço que vocês hoje reflitam sobre os doentes, sobre aqueles que cuidam dos doentes. E, pelo amor de Deus, não rezem só pelos médicos. Rezem pelos enfermeiros, pelos agentes de saúde, pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, pelos nutricionistas, pelos professores de educação física, pelos fisioterapeutas, pelos terapeutas ocupacionais, pelos cuidadores, pelos familiares que cuidam de doentes e pelos doentes. Rezem por toda pessoa que de um jeito ou de outro interfere na saúde. Tá? Lembrem-se de todos os farmacêuticos, os pesquisadores na área da saúde, aqueles até que trabalham nas empresas que produzem remédios. Não pensem a saúde e a doença como uma relação apenas entre o paciente dodóizinho, coitado, e o grande e poderoso médico. Pense em todos que cuidam, e todos que precisam ser cuidados, e todos aqueles que colaboram para cuidar. E se tiver um tempinho, lembrem-se de rezar para ver se esse pessoal aumenta o financiamento do SUS para cuidar de mais gente. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.